Hoje eu vou estar falando sobre uma das bases da cristã que foi selecionada pela igreja, que é o reino de Deus. E eu considero, quando eu estava estudando, eu vi a importância desse tema, porque eu lembro que eu acho que foi que eu estou fazendo a série sobre demonologia. Eu lembro que eu acho que foi na quarta pregação, Legião, que eu estava falando que no ministério de Jesus, a maior quantidade de milagres que ele fazia era curas e expulsão de demônios. Só que quando você vai ver o evangelho que Jesus pregava, uma boa parte era falando sobre o reino de Deus. O tempo todo ele estava falando sobre o reino de Deus. Como que nós temos que nos preparar para entrar nesse reino de Deus? Como que ele é, como que ele se divide, como que ele se estrutura, as propriedades desse reino. E então é uma parte muito importante, principalmente no ministério de Jesus. Ele vem dando uma ênfase no que é o reino de Deus. E eu pontuei cinco pontos do reino de Deus, das características dele. O primeiro ponto, eu peço que os irmãos abram em Mateus 13, 44 até o 46. Mateus 13, do versículo 44 até o 46. Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, o primeiro ponto é que o reino de Deus, ele é valioso. Ele é muito valioso. Ele não é uma coisa que a gente experimenta e descarta. Ele é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias. Todos os dias, todas as horas da nossa vida. O segundo ponto, em Mateus 13 também, nos próximos versículos, aí do 47 até o 50, ele diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o segundo ponto é que o reino de Deus, ele é seletivo. Não é todos que entram no reino de Deus. Não é qualquer um que entra no reino de Deus. E não é qualquer coisa que entra no reino de Deus. Aqueles que entram nesse reino precisam ser selecionados de uma forma muito específica. Amém. Não é qualquer besteira que vai entrar no reino de Deus, porque as trevas não se misturam com a luz. Amém. O terceiro ponto é que ele tem uma hierarquia muito bem colocada. A gente vê em Mateus também, só que no capítulo 18. Eu peço que os irmãos abram. No capítulo 18, versículo de número 1. E ele diz: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Porquanto quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar.
Então aqui está dizendo que quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino de Deus? São os humildes. Muitas outras passagens, Jesus ele vai dizer sobre aqueles que entram no reino dos céus. E ele diz que o maior no reino dos céus são aqueles que são humildes como uma criança, são aqueles que se submetem ao Pai como uma criança. E o outro ponto é que ele é organizado. O reino de Deus não é bagunça, ele não é desestruturado, ele não é desorganizado. Eu peço que os irmãos abram Isaías 9:7, lá no Antigo Testamento. Capítulo 9, versículo 7. E ele diz: Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor e dos exércitos fará isso. É só esse versículo. Guardem essa palavrinha que ele diz no começo do versículo, sobre o seu reino. Sobre o seu reino. E aí, para terminar essas características, eu queria também pontuar que o reino de Deus ele é súbito. Ele surge não com exatidão, não com hora marcada, ele é súbito, ele é vindouro. E eu peço que os irmãos abram no Lucas 17. Lucas 17, versículo 24. Porque como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Então esses são os 5 pontos do reino de Deus. Ele é valioso, ele é seletivo, ele é hierárquico, ele é organizado e ele é súbito. Terminando esses pontos, agora eu queria fazer alguns comentários enquanto eu estava estudando esse texto. E meu pai ele sempre fala que às vezes ele vem assim e ele mostra uma passagem que é uma passagem muito conhecida, uma passagem que os irmãos conhecem e tal, que quem tem já um tempo de igreja conhece. E aí ele vem e diz: nossa, Cauê, não sei o que, olha essa passagem aqui, o que está dizendo. E aí eu falo assim: tá, mas o que tem de novo? E ele sempre vem dizendo assim: é que talvez você não ouviu como eu ouvi dessa perspectiva. E eu acho que finalmente eu entendi o que o meu pai disse, porque eu estudando o reino de Deus, que é uma coisa que, como a gente está estudando, é uma base da fé cristã, eu me surpreendi muito com esse texto. Me surpreendi demais. Realmente meu coração estava quebrantado toda hora que eu estava estudando. Eu estava realmente sentindo uma sensação diferente, uma experiência muito diferente. Glória a Deus. E eu agradeço muito, porque também relembrando outra mensagem, eu acho que foi na primeira mensagem que eu vim aqui abrir a minha série sobre numerologia, eu falei que eu tinha conseguido uma folga no sábado e no domingo para poder estudar. E novamente aconteceu coisa parecida, que acho que foi na quarta, que no meio do meu período, que eu estava de manhã, vem o meu gerente e ele fala assim: Cauê, vem aqui na minha sala. Eu falo: o que eu fiz de errado, né? Eu fiz alguma coisa de errado, não sei o que eu fiz. E aí ele chega e fala assim: você poderia ficar o dia todo hoje? Aí ele foi falando, ele falou que ia dar 2 horas de almoço, que ia me dar outra folga. Eu falei: tá bom. E aí ele, justamente, a minha folga era na sexta, ele me deu uma folga no sábado. Então ficou o finalzinho da semana para estudar. Eu fiquei muito feliz com isso. Amém. E é incrível como quando Deus ele quer fazer alguma coisa nas nossas vidas, amém, ele faz e a gente às vezes nem percebe. Amém. Aí eu queria começar verdadeiramente a
a essência dessa mensagem. Eu peço que os irmãos abram as Bíblias em Marcos 1, do versículo 14. A palavra do Senhor diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Olha o que Jesus diz. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus, na época que Jesus, os discípulos, enfim, eles começavam a pregar, eles não pregavam assim como nós aqui dentro de uma igreja, enfim. Era mais uma representação no meio da rua. Você chegar ali na Praça da Sé, ali no Brás, e você começar a gritar: eu tenho boas notícias, eu tenho as boas novas. Esse é o Evangelho que vos proclamo. E qual que era o Evangelho que Jesus estava proclamando? Era esse: o reino está próximo. Amém. Arrependam-se. Glória. Venham para o meu lado enquanto ainda tem. Venham para perto de mim, para perto do seu Pai. Amém. Esse era a notícia que Jesus ele entregava no seu tempo. E hoje em dia a gente entrega a boa notícia que Jesus morreu por todos os nossos pecados, por todas as nossas iniquidades, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente tivesse uma segunda oportunidade, porque a gente sabe que todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Ninguém se salva pelo nosso próprio mérito. Todo mundo precisa da glória, da graça de Deus, porque se não for por Ele, a gente não consegue dar um passo sequer sozinho. E aí, essa questão de reino de Deus, reino dos céus, gera muita confusão, principalmente por causa de Mateus. Por quê? Mateus, ele escreve pensando no povo judeu. Na maior parte, se você for ver, na maior parte do livro de Mateus, ele escreve reino dos céus. Por que isso? Porque o povo judeu era um povo muito, muito, muito apegado aos dogmas, apegado às tradições e apegado à lei de Moisés. O que Moisés diz? Não tomarás o nome de Deus em vão. Ou seja, quando um escrivão estava passando a Bíblia, enfim, escrevendo ali, ou para outra língua, ou reescrevendo, quando chegava na palavra Deus, geralmente a maioria fazia um ritual de purificação. Às vezes eles trocavam os materiais que eles estavam usando, as roupas, as penas, a tinta, só para escrever a palavra Deus. Quando chegava nessa palavrinha Deus, eles trocavam. E como Mateus, ali acompanhando Jesus, percebia que toda hora Jesus estava falando de Deus, do reino de Deus, ele trocou essa palavra reino de Deus, em algumas passagens, não em todas, pelo reino dos céus. Mas é basicamente a mesma coisa. Só que as pessoas acabam confundindo isso e usando que o reino dos céus é o céu. A gente vai para o céu, a gente vai para o reino do céu, a gente, quando você acabar essa terra, enfim, a gente vai para o céu. Mas esse reino dos céus não é, vamos dizer, o céu. O reino dos céus não é o reino nos céus, é o reino dos céus. Se eu digo que Antônio Carlos, aqui meu pai, ele é da Bahia, não quer dizer que ele está na Bahia, quer dizer que ele veio da Bahia, ele veio do estado da Bahia, mas ele não está lá. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, a gente tem que pensar. Lembra que eu falei que eu falei para os irmãos darem uma pequena atenção à palavra reino? Vamos trocar essa palavra reino por reinado, como um tempo, um período de tempo, e não um lugar específico. Pensa em um rei, a rainha Elizabeth, ela reinou de tal ano a tal ano. Aí depois assumiu, acho que foi o príncipe Jorge, enfim.
E aí ele vai reinar de um ano até outro ano. Mas os dois reinaram na Inglaterra. Só que foram reinados diferentes, foram tempos diferentes, não foram lugares diferentes. Isso seria mais fácil de entender. A gente colocar aqui como, em vez do reino, o reinado dos céus, o reinado de Deus. Vamos lá. E a segunda confusão que as pessoas criam, a segunda dúvida que as pessoas têm, é o tempo desse reino. Se ele vai acontecer em um período, se é um período de tempo, se é um reinado, quando que é? Porque na Bíblia a gente encontra passagens que diz que ele já está acontecendo, passagens que diz que ele vai acontecer. Aí eu peguei 2 textos aqui para a gente comparar. Primeiro em Lucas 17. Lucas 17, versículo de número 21. Ele diz assim: tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Aqui ele vai dizer que o reino de Deus já chegou, que ele é presente. E aí, em Mateus 13, 43, olha o que ele vai dizer. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui ele diz: os justos brilharão, e não estão brilhando. Então aqui dá uma ideia de tempo futuro, que vai acontecer. Os filhos de Deus vão brilhar. Por que eles não estão brilhando se lá em Lucas está dizendo que o reino já está aqui? Se o reino já chegou. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem que acha que o reino de Deus já chegou? Levanta a mão quem acha que já chegou. E levanta a mão agora quem acha que vai chegar. Eu acredito que já está, nós já estamos no reino agora. Então, aqui é unânime e todo mundo acha que o reino já chegou. E a resposta é: ambas as respostas estão corretas. O reino já chegou, mas ele virá. Por quê? Aí a gente vai descobrir o porquê que acontece essa troca. Primeiro que Deus ele não tem um tempo, né? Um tempo que a gente diz que é tempo, não é o tempo de Deus. Até porque Ele fez o tempo, Ele não está sujeito ao próprio tempo que Ele criou. Então eu peço que os irmãos abram em Mateus 12, 28 e 29. E ele diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aqui Jesus ele vai combater algumas pessoas que estavam dizendo que ele estava expulsando demônios a partir do poder dos próprios demônios. Não tem muita lógica, né, no que os caras falaram. Eles quiseram pagar de inteligente e falaram besteira, porque como que, né, você vai e fala em nome do diabo eu expulso o demônio? Não faz muito sentido. E aqui Jesus ele vem dizendo: se ele expulsa os demônios, esses demônios pelo Espírito de Deus, então já chegou o reino. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Ele usou um exemplo. Ele diz assim que se tem uma casa com várias joias, com vários bens de ouro, de prata, e tem um homem forte guardando essa casa, como que ele pode ser amarrado sem antes vir um outro mais forte? Como que ele pode ser roubado sem antes vir um homem forte, mais forte do que ele, e amarrá-lo para roubar esses bens? Aqui o homem forte que Jesus diz é o demônio, é o diabo. Ele que está guardando essa casa. Quem é essa casa? É a nossa era, é o nosso tempo, é aonde estamos vivendo, é quando estamos vivendo. E quem são os bens que Satanás está guardando? Éramos nós. E o homem mais forte é Jesus.
Ele veio e amarrou Satanás para roubar as nossas vidas de Satanás. E como que isso explica? Né? Vocês me perguntam como que isso explica se o reino de Deus veio, está presente ou virá. A grande questão é que Jesus, ele é o rei desse reinado. E ele veio através de uma virgem, ele nasceu aqui nessa terra para que esse reino fosse manifestado através dele nessa terra, antes mesmo desse reino chegar em sua plenitude. Então, antes que todo o reino acontecesse, ele chegou aqui para dizer: eu vos anuncio, o reino está chegando. E eu sou o próprio reino. Porque o reino de Deus não é um lugar, ele é um templo. Jesus, ele veio aqui manifestar esse templo. Como que seria nesse templo? E como que ele demonstra isso? De que forma ele demonstra isso? O tempo todo, Jesus, através dos seus milagres, ele diz que ele está manifestando o reino de Deus. Quando ele vai num cego e cura, é porque ele está dizendo: no meu reino não haverá cego. Quando ele vai e pega aqueles pães e peixes e ele multiplica, ele está dizendo: no meu reino não haverá fome. Quando ele vai até Lázaro e ressuscita, ele diz: no meu reino não haverá morte. A morte não terá poder sobre o meu reino. Esse é o reino glorioso de Jesus. Amém. É o reino do nosso rei, é aquele que nós servimos. Essa é a nossa esperança de todo o tempo. Glória a Deus. E aí eu vou explicar como que esse reino se encaixa em toda a Bíblia, porque ele não está aqui presente só nas partes que é falado desse reino. Aí os irmãos não precisam abrir exatamente, mas em Gênesis, o que vai contar em Gênesis? Deus fez a criação, fez cada parte da criação. Quando chegou na terra, ele fez um jardim. Ele plantou árvores, ele colocou animais naquele jardim. E chegou até um momento que ele colocou o homem. E o que era aquele jardim? A gente tem que separar que o céu e a terra não são dois lugares diferentes. O céu que a gente vê ainda está na terra. É o céu visível, é o céu que a gente vê as nuvens, que ocorre uma série de fenômenos, a condensação da água com as nuvens, enfim, com a chuva. É uma coisa física, ainda está na terra. O céu que a gente entende na Bíblia é uma coisa espiritual, não é um outro lugar, é uma dimensão diferente. Dentro de um mesmo universo existem duas dimensões: é a dimensão espiritual e a dimensão terrena. E naquele jardim, no Jardim do Éden, ocorreu a seguinte maravilha, que é o céu e a terra se encontrar no mesmo lugar, de forma única, de forma junta, conexa. Era um lugar que não havia separação entre o céu e a terra. Gente, imagina quão glorioso deve estar nesse lugar. Você sente a presença de Deus o tempo todo. Aquele lugar emanando a presença de Deus no seu complexo, na sua plenitude. Deve ser realmente alguma coisa que a gente só experimenta, alguma coisa que a gente só contempla. E Deus criou o homem para ser exatamente isso. A ideia do Jardim do Éden, a conexão entre o céu e a terra. O homem foi feito da terra, ele foi tirado da terra, só que dentro dele foi soprado o Espírito, foi soprado o céu. Aleluia. Ele era feito de terra com o ser vivente do céu. Ele era a plena junção entre o céu e a terra. Esse era Adão e Eva. Esses eram Adão e Eva. A plena conexão entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Eles eram aqueles que conversavam com os animais, que tinham contato com as plantas e ao mesmo tempo conversavam com o Criador, aquele que era espiritual.
E depois do jardim, quando chega em Gênesis 3 que entra o pecado no mundo, aquele lugar não poderia mais existir. Aquele lugar não poderia mais ser da forma que era. O homem já não era mais da forma que ele era. Ele pecou. E quando ele peca, o Espírito de Deus, em plenitude, não pode mais habitar naquele lugar. Só que os céus, o Espírito de Deus ainda é santo, santo, santo. Então ele tem que continuar de alguma forma. Ele continua separado da terra. A terra se está governando a partir do momento do pecado. E a gente percebe que isso não dá certo. A terra não consegue se autogovernar. É por isso que nós precisamos do rei que instaurar, que colocará o seu reino nessa terra. E ele vem tentando sempre, Deus, ele sempre, do começo ao fim, da criação até o final, ele vem tentando colocar o seu reino entre nós. O seu amor é tão grande que, independente do que nós façamos, ele tenta nos conectar com ele de novo. No começo era o Jardim do Éden. Depois, em Apocalipse, será a Nova Jerusalém. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente tem que dar valor a isso. Porque a gente é muito privilegiado. Porque apesar dos nossos erros, apesar de a gente negar Deus o tempo todo, apesar de a gente jogar Deus no lixo, Ele vem e tenta dizer: filho, volta para mim. Volta para o colo do seu pai. Porque você está perdido tentando andar com as próprias pernas. Mas você não sabe. Depois do Éden, no Êxodo, quando Deus envia Moisés, ele vai e cria o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Era a presença de Deus se movendo durante a terra. Na caminhada do deserto, no próprio Êxodo, o que acontece? Aonde a nuvem seguia o povo de Deus, o povo de Israel, eles colocavam o tabernáculo junto, para que ali fosse manifesta a presença de Deus. O reino dos céus era naquele tabernáculo. Era ali que se instaurava o reino de Deus nessa terra. E quando os sacerdotes, como a gente bem sabe, ofereciam seus sacrifícios para o perdão do povo, ele não entrava ali porque ele era santo. Ele não entrava ali porque ele não tinha pecado. Ele entrava ali porque ele pegava um cordeiro sem mácula, sem doença, sem nenhum tipo de pecado no seu ser. E ele sacrificava aquele cordeiro para que todos os seus pecados fossem imputados nele, naquele cordeiro, para que assim ele pudesse oferecer o sacrifício a Deus pelo povo e entrar naquele tabernáculo, porque aquele tabernáculo era a presença de Deus. Por isso que todos aqueles que não se purificavam eram fulminados na mesma da hora. Era a própria presença de Deus. Era como na época do Éden, dentro daquele tabernáculo. Depois que o tabernáculo já não existia de certa forma, foram construídos os templos na época dos reis, na época dos profetas. Por isso que todos os judeus, eles oram em direção ao templo. E depois chega o Evangelho, chega na Nova Aliança, no Novo Testamento. Quem que é o reino de Deus? Se não está no tabernáculo, se não está no Éden, se não está no templo, como que a gente chega no reino de Deus? A gente precisa de um templo? Não. O próprio reino de Deus foi colocado no seu Filho. O Filho que desceu à terra. Aquele que viveu aqui durante 33 anos pregando o seu Evangelho. Porque ele era 100% homem, 100% Deus, totalmente imaculado, sem pecado algum durante toda a sua vida. Ele emanava o reino dos céus. Ele emanava o reino de Deus em toda a sua glória. Porque ele foi o rei que foi enviado do seu reino para essa terra. Para dizer assim: Deus conosco, o Emanuel. O reino de Deus está aqui entre vocês. Da mesma forma que Adão e Eva estavam no jardim do Éden, contemplando a glória e a presença de Deus, os discípulos ali que estavam com Jesus,
eles estavam o tempo todo vendo o reino de Deus sendo manifestado. Aquele que controla o mar, aquele que controla a tempestade, aquele que faz multiplicar os pães, aquele que ganha da morte, aquele que faz a doença se extirpar, aquele que ganha dos demônios, que tem autoridade sobre todo nome, sobre todos aqueles que habitam sobre essa terra. Porque apesar do reino ser de Deus, o reino ser dos céus, Ele é governante de todo o universo, porque foi Ele que criou tudo isso. Não existe nenhum centímetro de terra, não existe nenhum canto no universo que Jesus não é soberano. E aí que chega essa boa notícia, que Jesus ele veio à terra. Lá em João 1, versículo de número 14, eu peço que os irmãos abrem, diz a seguinte palavra: aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nas versões que diz que ele habitou na terra, essa palavra habitou, quando a gente traduz ela do hebraico no original, ela significa, ela se diz a palavra esqueno. O que é essa palavra? Por que ela é traduzida para habitou em vez do que seria significado original? Porque ficaria muito estranho. A tradução mais próxima, que nem é uma palavra de verdade no português, seria tabernaculou. Ele montou o tabernáculo, ele armou o tabernáculo. Então, quando diz que Jesus habitou nessa terra, é porque ele era o tabernáculo armado, andando, perambulante. Ele estava perambulando pela terra com a presença de Deus. E quando a gente vê o final do ministério de Jesus, ele diz para os discípulos: eu já vou, eu tenho que partir dessa terra. E quando você pensa que os discípulos, os judeus, tomavam o reino que era prometido em Isaías como um reino literal, como um reino de carne e osso, com um rei, com seus escrivãos, com seus exércitos, com seus castelos, você pensa assim, que você é uma pessoa, você é um discípulo que está chegando em Jesus, você larga o seu trabalho, você larga a sua casa, você larga a sua família, e o cara que fez você largar tudo isso fala assim: eu estou indo embora. E ele não colocou o seu reino nessa terra, ele não colocou um castelo, ele não colocou um exército para acabar com as nações que fossem contra Deus, ele não colocou nada. Ele só colocou a mensagem: vinde a mim, se arrependam, porque o reino está próximo. Foi a única coisa que ele deu. E a esperança de que esse reino viria. Então, eu imagino que deve ter sido desesperador para um discípulo judeu ter ouvido isso. Tipo, o que você está falando, Jesus? Você está ficando maluco. Eu larguei toda a minha vida para viver com você e você disse que vai embora. E aí ele diz: porque se eu não for embora, ele não pode vir. Quem que é ele? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Advogado. Eu peço que os irmãos abram em João 16, versículo de número 7. Ele diz: contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E ali no momento que Jesus está sendo crucificado, ele diz: está consumado. E quando a gente vê em Atos, no Pentecostes, a gente vê a plena manifestação e consumação do que Jesus estava falando. O Consolador veio, o Advogado fiel, ele veio, é o Espírito Santo. Porque se antes era no Éden, se no Êxodo era no tabernáculo, se depois foram nos templos, se no tempo do Evangelho foi Jesus, hoje quem é o reino de Deus? É a igreja. Porque o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus. O que Jesus estava dizendo para aquele povo, para aqueles discípulos dele: hoje vocês me veem fazendo milagres, mas amanhã vocês estarão fazendo através de mim, porque o meu reino estará em vocês.
O reino já foi manifestado, ele não está aqui em sua plenitude, mas ele já foi manifestado na vida de cada um daqui dos irmãos, na vida do pastor Zildo, na vida da pastor Luiz, na vida do pastor Carlos, na vida do Michel, na vida da Márcia, na vida da Raíssa, na vida de todos aqui. Quando nós aceitamos Jesus, ele nos dá o Espírito Santo, para que nós realmente temos o reino de Deus instaurado em nossas vidas. Então, a gente tem o privilégio de chegar no lugar aonde a gente quiser e falar assim: o reino de Deus está aqui. Amém. A gente pode chegar no nosso ambiente da escola, do trabalho, e a gente pode dizer: o reino de Deus está aqui. E eu trago boas novas, a esperança de que o reino em plenitude virá para governar esse mundo, para governar toda essa terra. É a nossa esperança, que diz em Hebreus 6, a esperança nossa que está por vir. Ela é o reino futuro. Em Hebreus também diz que a gente está experimentando, porque é exatamente isso. A gente só está tomando uma parte do que nos é aguardado. Uma vez estava eu, meu pai, eu acho que estava eu, meu pai e minha mãe. A gente estava numa sorveteria, inclusive eu recomendo muito, muito boa, Frutos de Goiás, e a gente estava lá, a gente viu assim um monte de frasco, né, tipo, como se fosse um barril, cada um com um sorvete diferente, né? E aí, como é por quilo, a gente tinha uma colherzinha para poder experimentar. A gente falando ali: nossa, esse aqui é muito bom, não sei o quê. Só que a gente só estava tirando uma lasca. Quando a gente vai e coloca o sorvete inteiro na nossa taça, que a gente vai comer, a gente percebe que aquilo que a gente experimentou era muito pouco. Era muito pouco. Era uma fração mínima do que nos esperava na sua plenitude. É isso que Jesus está dizendo. Que o que a gente está sentindo agora, o que a gente está vivendo agora, é uma parcela muito pequena do que Ele tem no seu reino preparado para todos aqueles que são seus filhos. Amém. É essa a nossa esperança de vida. É o que nós esperamos, que a gente encontre essa plenitude do reino de Deus. Glória a Jesus. Porque tudo que está nessa terra aqui, ela vai passar. As nossas coisas, nosso dinheiro, nossos bens, a comida, tudo que a gente pensar vai passar. Só que o reino de Deus não passa, porque Ele é eterno, Ele é vindouro, Ele está próximo. E é isso que Jesus está dizendo: arrependa-se, porque se você não vir para mim, você vai contra mim. E eu não quero isso para ninguém. É isso que Ele está dizendo. Porque que Jesus, Ele gostaria de ter alguém que Ele criou, a sua própria criação, contra Ele. E Ele sabe que a justiça tem que ser feita. E todos aqueles que não se arrependerem, que não colocarem os seus pecados, que Jesus já se sacrificou para serem imputados nele, esses vão ter que sofrer o sofrimento eterno. Esses terão que ser lançados no lago de fogo. Só para finalizar, aí surge a última dúvida, né? Porque eu já falei sobre o reino de Deus, como ele é, e quando que ele vai acontecer? Se ele só está numa parcela aqui, quando que ele vai acontecer de forma plena? Aí eu peço que os irmãos abrirem em Mateus 24, 37. Esse eu peço que todos os irmãos abram aí, por favor, que esse eu considero muito importante, esse texto. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 37. 37. 37. A palavra do Senhor diz: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Percebe que na época de Noé, se a gente for fazer um comparativo, eu acho que a gente pode falar que é igualzinho uma era, uma época. E eu acho que eu poderia dizer com certeza que é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas só pensam em comer e beber, ou seja, as
as pessoas pensam no que é do ventre. O que era o ventre naquela época? Era considerada praticamente a alma. Ou seja, as pessoas querem desfrutar dessa terra. E elas casavam-se e davam-se em casamento. Isso aqui está dizendo o quê? As pessoas o tempo todo estavam como um macaco pulando de galho em galho. Ninguém se para mais, ninguém fica mais em uma aliança. As alianças se quebram. As alianças, os acordos, todos se quebram, nenhum fica firme. E é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas querem o que é dessa terra, as pessoas querem desfrutar dessa terra, e ninguém mais quer um compromisso sério com alguém. Ninguém mais quer um compromisso nem com outra pessoa e muito menos com Deus. As pessoas não buscam mais o que é de Deus. As pessoas simplesmente pegaram a palavra de Deus e jogaram no lixo. Todos dizem que aqueles que são filhos de Deus são loucos, que as pessoas não... você não sabe viver, você está perdendo o seu tempo. O que não seria semelhante a essa geração que foi como na geração de Noé? Tudo trilha o mesmo caminho. E aí Deus fala para Noé: vocês foram abençoados, eu te dei uma missão, você vai construir uma arca, e tudo que entrar nessa arca será salvo, porque eu destruirei esse mundo. E logo isso vai acontecer de novo. E quem que é a arca do nosso tempo? É a igreja. Por isso que a gente tem que proclamar o Evangelho. Porque no tempo de Noé, Deus não disse o tempo que ele poderia levar para construir a arca. Ele não falou assim: eu te dou 10 dias para construir a arca, eu te dou 1000 anos para construir essa arca. Ele não falou. Noé foi construindo com a sua família e levou cerca de 100 anos. E se demorasse 200, eu tenho certeza que Deus teria esperado os 200 anos. Porque quando chegou ao final da construção da arca, o próprio Deus fechou a porta da arca. E eu digo que será da mesma forma. Quando a última pessoa ter o Evangelho aos seus ouvidos, vai ser esse momento que Deus vai fechar as portas. Amém. Ele vai destroçar esse planeta, esse mundo, porque ele está cheio de pecado, ele está cheio de injustiça. Em Isaías eu li que no reino de Deus haveria paz, haveria justiça. E Jesus aqui ele manifestou o reino que não haveria fome, não haveria morte, não haveria doença. O reino de Deus é santo, santo, santo e pleno. Ele é glorioso, ele não cabe espaço para erro, não cabe espaço para escuridão. Aleluia. E nós estamos demorando aí atualmente 2024 anos para construir essa arca que é a igreja. Enquanto nós não terminarmos, Jesus não volta. E a pergunta que eu deixo para essa noite é: o que a gente tem feito para essa arca terminar de ser construída? Porque, uma pergunta, vocês acham que Noé estava lá construindo a arca e ele falou assim: eu vou comprar uma centena de cabeça de boi, eu vou plantar aqui, vou crescer o meu negócio, eu vou virar empreendedor aqui, eu vou fazer que nem o Elon Musk, vou virar o cara do lugar. Não, gente, ele deixou de tudo que ele tinha, tudo que ele já tinha, ele deixou de lado, e ele não tentou construir mais, porque ele tinha um propósito, porque tudo ia ser destruído. Então por que nós, como os filhos de Deus, construtores dessa arca, estamos mais preocupados com coisas do que as pessoas que vão dentro dessa arca? Por que a gente está preocupado com o que está fora, mais preocupado com o que está fora do que o que está dentro? A gente tem que recolher todas as pessoas que vão dentro dessa arca. A gente tem que chamar, porque existem pessoas ainda perdidas e ainda há tempo de se arrepender. É essa a mensagem de Jesus: venham e arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados e vocês serão salvos pela minha graça, porque eu enviei meu filho para morrer por todos vocês, que nem o pastor disse, vocês miseráveis, mas eu enviei o meu filho para derramar o seu sangue. E
assim vocês poderem ser justificados através dele. Glória a Deus. Então, essa é a trajetória do reino de Deus. Foi no Éden, foi no tabernáculo, foi nos templos, foi em Jesus e agora é nós. Essa é a nossa vez. É a vez da igreja. E a gente tem que se pronunciar. A gente tem que o tempo todo estar falando: arrependam-se, venham e convertam-se para o Evangelho. Porque fora dele não há vida. Fora dele não há esperança. A nossa esperança é o reino de Deus que virá. Eu agradeço a oportunidade. Louvem ao Senhor com as palmas. Amém.